Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Gabriel Colli, diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será uso de drones no trato de lavouras. Oi, Gabriel, que prazer ter você aqui novamente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Divino? Tudo bem aos ouvintes da Rádio Morada do Sol? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de trazer informação aí. Prazer falar com você mais uma vez. Pois é, Gabriel, prazer é todo nosso. E é uma semana, ontem, quando eu comecei o meu programa, ontem, segunda-feira, quando eu comecei o programa, eu disse que era uma semana muito especial. Porque nós teremos o fim do vazio sanitário agora, na quinta-feira, e o pessoal já está todo se programando, já preparado para começar o plantio. Então, você imagina o nível de adrenalina que está o produtor rural nesse momento, né? É uma semana realmente importante, decisiva, né? Imagina aí que o pessoal está olhando para cima, torcendo para chover, né? E tem que chover para não atrasar, como a gente já falava aí, né? Ano passado a gente teve problema, que empurrou demais, atrasou tudo, mas vamos torcer que esse ano seja diferente, né? Realmente o nosso clima aí está se comportando de forma estranha em alguns lugares do Brasil. Torcer aí que assim que for possível, né? Que possa chover aí para o pessoal poder plantar, né? Porque é bom para todo mundo, né? Tem uma cadeia toda que se movimenta aí. Pois é, e essa questão da chuva é realmente preocupante. Até agora, os níveis de chuva que caíram foram irrisórios. Mas vamos torcer para que seja um pouco diferente do ano passado e que o produtor possa ter mais tranquilidade. Gabriel, vamos entrar aqui no nosso assunto então, que são os drones. As outras vezes que eu conversei com você, nós sempre falamos da aviação agrícola. Agora vamos falar de drone. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou na última sexta-feira, dia 24, no Diário Oficial da União, a portaria 298/21. Essa portaria ela estabelece regras para operações de drones no trato de lavouras em todo o território brasileiro. Qual que é, Gabriel, a avaliação do SINDAG sobre a publicação dessa portaria? Legal aí, muito bom a gente poder falar desse tema agora com o regulamento do Ministério em vigor. Porque outras vezes que até conversamos, falamos sim muito da aviação agrícola, até falamos algo dos drones, sempre com a expectativa que um dia desses o Ministério vai publicar a portaria, né? O Ministério vem 3 anos trabalhando, que não é tão simples, né? A gente obviamente cobra uma agilidade do Ministério, mas não é tão simples você estabelecer regras para um setor que é totalmente novo, que é os drones de pulverização. Primeiro, né, a nossa avaliação é muito positiva. A gente está muito feliz, primeiro, com a publicação da portaria, porque é uma demanda, uma angústia do setor aí, obviamente, da aviação agrícola como um todo, mas também do pessoal que trabalha com drones, que direta ou indiretamente está ligado à aviação agrícola, e muitos são a mesma empresa, inclusive, a gente tem empresa de aviação agrícola que tem drones já. Então, havia uma expectativa muito grande para essa publicação. A avaliação da nossa instituição, do SINDAG, é muito positiva, porque a normativa ela atende principalmente requisitos de segurança, requisitos técnicos e, obviamente, principalmente os ambientais, nessa preocupação toda que a gente tem. Então, estamos animados aí com o novo momento que a gente passa a viver com a normativa dos drones de pulverização. Bom, você disse que já tem empresas de aviação agrícola que têm drones, né? Já estão operando com drones. Você acha que isso vai acontecer normalmente a partir de agora, das empresas da aviação agrícola também terem os drones para prestar os serviços? Com certeza, e principalmente, né, aproveitando o seu programa aqui para que a gente possa esclarecer as pessoas,
A normativa do Ministério da Agricultura, e ela é robusta, ela é pesada, ela não é pouca coisa mesmo, porque a base da normativa é a instrução normativa da aviação agrícola, que foi adaptada para os drones, porque o Ministério da Agricultura entendeu já, tempos atrás, que tecnicamente drones de pulverização se encaixam dentro também da aviação agrícola, do guarda-chuva da aviação agrícola. O que leva, né, a ter uma normativa bem importante, bem complexa, até dá para se dizer, mas principalmente porque você está lidando aí com defensivos, seja químico ou biológico, com equipamento que ele tem seu risco sim, assim como o avião tem, então, é em função disso. E o que a gente enxerga, né, já está acontecendo e deve enxergar isso cada vez mais rápido. As empresas da aviação agrícola, pouco a pouco, irem incorporando a tecnologia. Obviamente que vão surgir outras empresas, mas hoje, na nossa opinião, quem está muito bem preparado para utilizar os drones são as empresas de aviação agrícola, porque elas já estão no mercado, ela já conhece o produtor, ela já conhece a lavoura, ela já conhece de defensivos, ela já conhece de receituário agronômico, porque as empresas de drones vão ter que fazer receituário agronômico também. Então, a empresa de aviação já tem toda essa estrutura montada, teria que fazer algumas pequenas adaptações. Então, por isso que, na nossa opinião, quem está hoje mais preparado para já sair na frente atendendo com drones são as empresas que a gente chama aqui de aviação agrícola tradicionais, porque já estão, né, cumprindo uma série de exigências regulamentares aí que nós vamos tratar aqui ao longo da entrevista, que as empresas de drones terão que cumprir da mesma forma. Então, acredito que se abre um leque de oportunidade bastante interessante. O empresário da aviação, ele já vem há pelo menos 3 ou 4 anos sendo preparado para esse momento. Obviamente, né, Divino, que nem todos entendem, né, alguns não gostam da tecnologia, mas assim como qualquer segmento, qualquer inovação, tem gente que gosta, gente que não gosta, mas uma coisa é certa, a inovação faz parte da agricultura e é inevitável, e os drones chegaram para ficar. O tempo todo a agricultura vive da inovação, né? Isso não para de acontecer e quem não se adequa acaba, com o tempo, ficando fora. Bom, você disse que a portaria ela é bem robusta. Eu gostaria que você pudesse explicar para os nossos ouvintes, logicamente que não dá para falar de toda a portaria, mas explicar o teor dessa portaria. Legal, com certeza. E por que eu falo que ela é robusta e complexa? Aí, porque ela é extensa, primeiro, né? São várias páginas, porque pega a empresa como um todo, a formação, e usou, obviamente, como referência a instrução normativa da aviação agrícola, né, que ela é extremamente extensa também, justamente pela preocupação que você tem, né, por isso que a gente sempre fala com toda tranquilidade que o setor é extremamente eficiente e seguro. Agora, falando especificamente da portaria, é importante que as pessoas entendam, né, que existe uma classificação para as aeronaves remotamente pilotadas, que são 3 classes que existem. A classe 1, 2 e 3. A classe 1 são peso de decolagem maior que 150 kg, classe 2, máximo de 25 kg e indo até 150, e a classe 3, peso máximo de decolagem até 25 kg. A gente está falando aqui agora da classe 3, tá? Que é a classe 3, que é autorizada pela ANAC, que é a agência que regula o espaço aéreo. Então, é importante que as pessoas entendam, né, que essa portaria, nesse momento, né, ela vale para as aeronaves remotamente pilotadas classe 3, que tem peso máximo de até 25 quilos. E a portaria, né, para nós poder indo para essa primeira parte da entrevista aqui, depois a gente pode abrir mais ela, mas ela fala de diversos pontos, principalmente qualificando os tipos, né, das aeronaves, qualifica quais são os tipos de cursos que devem ser feitos para as pessoas operarem os drones e quem pode dar os cursos, os documentos exigidos, que serão exigidos das empresas que irão trabalhar com drones, empresas ou produtores rurais, é importante que se diga isso, e importante também que a portaria deixa muito claro onde é que ficam os registros, né, onde é que tem que registrar o drone, para quem prestar contas. Então, tem uma série de coisas muito interessantes aqui, fala das distâncias também, então dá uma organizada muito boa no setor.
Gabriel, eu observei que no bloco passado você citou entre os operadores produtores rurais. Uma dúvida que eu fiquei foi a seguinte: somente as empresas especializadas poderão ter e operar esses drones, ou o produtor rural pode comprar, ter na propriedade mesmo, e se for o caso, ele mesmo operar a máquina? É muito boa a sua pergunta, porque isso esclarece, ajuda a esclarecer, e é nosso dever esclarecer as pessoas quanto a isso. E assim como na aviação agrícola tradicional, que a gente chama, né? Agora estamos ficando tudo no mesmo guarda-chuva, mas o avião e o helicóptero, que agora o drone passa a cumprir a mesma regulamentação. A regulamentação do drone, na verdade, é um espelho hoje da aviação agrícola. O produtor rural, ele pode sim comprar o avião, o helicóptero, e agora também pode comprar e utilizar o drone. A única coisa que ele não pode é prestar serviço para terceiros. Para quem pode prestar serviço para terceiros? Apenas as empresas. Então, se o produtor desejar atender o vizinho, por exemplo, ele precisa registrar uma empresa. E ele está sujeito à mesma regulamentação que as empresas, o que na prática significa, por isso que eu disse lá no primeiro bloco, de que é uma legislação extremamente robusta e até complexa, podemos dizer, porque ela é bem extensa, porque de fato a gente está tratando aqui de um equipamento que tem risco, sim, por mais que não é tripulado, mas ele tem risco. Está tratando da aplicação de defensivos, então você tem que ter uma preocupação ainda maior. Então, o produtor precisa, sim, assim como a empresa, fazer o registro do drone na ANAC, na Agência Nacional da Aviação Civil, que é quem cuida do espaço aéreo brasileiro para ter esse controle, e aí vai usar o sistema do Ministério da Agricultura, que é o CIPEAGRO, que é o Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários, que é o mesmo que a aviação agrícola usa, que tem uma versão nova no ar agora, inclusive, onde ali ele vai registrar todas as aplicações que são feitas. E aí, como é que ele faz isso? Quem vai fazer é o responsável técnico, que pode ser um agrônomo, pode ser um engenheiro florestal também, segundo a normativa, desde que registrado aí no seu conselho profissional, onde ele é o encarregado das atividades, assim como para qualquer aplicação você tem que ter um responsável técnico, aqui para a empresa de drone, o produtor, não seria diferente. Então, é importante, né, que você deixe muito claro do alto grau de profissionalismo que a gente está falando desta atividade. Isso aqui não é para amadores, a gente está falando aqui que toda a operação precisa ter um responsável técnico que vai fazer a recomendação e os devidos registros, né? Nesse registro vai constar lá a data e hora do início e término da aplicação, as coordenadas geográficas da área aplicada, a cultura que foi tratada, a área em hectares, o tipo, o que foi feito, se foi aplicado defensivo, fertilizante, inoculante ou semeadura, por exemplo, pode fazer semeadura também com drones, a marca do produto, volume, dose, os dados meteorológicos, qual aeronave que utilizou, enfim, e tudo isso por quê? Para que o Ministério tenha segurança, eventualmente, e o proprietário também tenha segurança, que eventualmente ocorra algum problema, seja possível rastrear os dados, rastrear a informação e poder informar a população, porque muitas vezes há uma ignorância das pessoas que elas não conhecem e acabam apontando A ou B, denunciando. Então, quando você tem tudo registrado, você inibe, né, qualquer problema, mas é importante reforçar a exigência do responsável técnico para poder fazer, para poder operar, na verdade. Nenhuma empresa de drones vai estar autorizada a operar sem ter um responsável técnico, assim como funciona na aviação agrícola, que a gente chama tradicional, né? Ainda a gente chama assim porque os drones estão entrando nesse meio da pulverização aérea ainda agora, né? Iniciando a sua trajetória e já iniciando com muita força. Esse responsável técnico, ele tem que ser um engenheiro agrônomo ou ele pode ser, por exemplo, um técnico agrícola? O responsável técnico pode ser, segundo a normativa do Ministério aqui, um agrônomo ou engenheiro florestal. O Ministério liberou estas duas categorias por enquanto. Digo por enquanto, porque toda a normativa que é publicada, ela tem um prazo, né, de implementação, se eu não estou enganado aqui, 12 meses para implementar, depois o Ministério já começa a receber eventuais sugestões de melhorias e revisões, mas por enquanto, o agrônomo e o engenheiro florestal estão autorizados a serem os responsáveis técnicos, e os dois precisam estar registrados nos seus conselhos de classe.
Bom, você disse que os operadores dessas aeronaves terão que ter um registro no Ministério da Agricultura. Esse registro, ele é parecido, é semelhante com o dos pilotos da aviação agrícola? Sim, ele é muito parecido, até porque usa o mesmo sistema, né? Obviamente que são qualificações diferentes, né? O piloto da aviação agrícola ele faz o curso lá de aviação agrícola, numa escola específica, e aqui, no caso, quem for operar o drone, o piloto de drone, ele precisa, segundo o Ministério da Agricultura, que ter um curso específico, que o Ministério até coloca, na normativa aqui, coloca os conteúdos que ele vai exigir, e, inclusive, ele sugere, ele abre um edital já para cadastramento de entidades que queiram ministrar esse curso. Então, o curso ele ainda não existe, né? É um curso que o Ministério vai passar a exigir, ele vai dar um tempo agora aqui para que isso seja aplicado, mas que a gente precisa ter algumas entidades, enfim, que ministrem esse curso. O curso vai ser homologado pelo Ministério da Agricultura, para que aquela pessoa possa, de fato, operar o drone, né? Então, é importante que as pessoas tenham isso em mente, que tem um curso específico, que ele está também, todo o seu conteúdo está dentro dessa normativa que foi publicada, né? E obviamente, né, isso tudo vai estar vinculado ao Ministério da Agricultura, que ele vai fazer o controle de certificados, de horas, tudo isso, essas validações todas dentro desse processo de fiscalização, principalmente, né, a gente sempre reforça, porque dessas exigências todas, porque a gente está trabalhando com defensivos, sejam químicos ou biológicos, você tem impactos e é uma máquina que está voando aí, dependendo de não ser tripulado, então tem que ter um controle absoluto disso para que a gente possa ter resultado. E aqui, reforço muito sempre, porque a gente está falando aqui do drone profissional, usado para cunho comercial, de trabalho, não é aquele de quem brinca final de semana, aí é outra conversa, aqui estamos falando do drone profissional. Pois é, até que se faça a homologação dessas empresas, que se criem os cursos e que se comecem as turmas, como é que ficam esses operadores que forem trabalhar com os drones? Legal, a sua pergunta é muito boa também, porque aí o Ministério disse o seguinte, foi uma pergunta que eu fiz, ele nos disse o seguinte, que as pessoas que já estão trabalhando ou querem trabalhar enquanto não há essa homologação das escolas, enfim, que elas possam solicitar autorização ao Ministério justificando, dizendo que elas já têm a competência, na verdade, né? Justificando que ela já trabalha, que ela já fez eventualmente um curso de técnico agrícola, de agronomia, ou seja, algum outro que seja compatível, até porque os conteúdos aqui não tem nada de extraordinário, é só basicamente para o Ministério ter uma padronização. Então, o Ministério está muito aberto nesse sentido de receber as demandas para poder adequar todo mundo, né? Até que o Ministério possa agilizar os locais de curso. É importante, né? Acabei esquecendo de mencionar antes, esses cursos estão autorizados a ser em formato EAD. Então, acho que vai agilizar muito, né? Com certeza. Esta formação aqui, pelo menos, que é uma formação basicamente teórica, para entender uma série de coisas. E tem a parte prática, ela é menor ao final. Mas essa sua pergunta é muito boa, né? Enquanto não tem as escolas homologadas, o Ministério abre essa possibilidade, que você possa comprovar que você tem o conhecimento para poder fazer a operação. Aí você tem aqui o e-mail na normativa do Ministério para mandar e solicitar a sua autorização. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Gabriel, essa nova regra, ela abrange os equipamentos, aqueles equipamentos para levantamento por imagens das lavouras também, ou não? Não, essa norma é só para os drones de pulverização, que vão pulverizar defensivos ou vão fazer semeaduras, por exemplo, né? Os drones de imageamento, esses outros, cumprem uma outra regulamentação que é exclusiva da ANAC. Aliás, você falando de semeadura, hoje já utiliza-se drones para fazer semeadura, por exemplo, para fazer reflorestamento, né? Coloca ali as sementes e faz o reflorestamento utilizando o drone, né? Exatamente, é um dos setores que
que mais utiliza os drones, pelo menos até o momento, é o setor de florestas. Ele utiliza bastante já mesmo, né? Utiliza muito e tem um mercado muito grande para crescer ainda. Você acha que essa ferramenta, de alguma forma, ela acaba rivalizando com a aviação agrícola ou não? Ela acaba complementando? Ela acaba complementando por uma série de fatores, mas eu vou citar aqui um deles, e talvez, não vou dizer que é o mais importante, mas se nós olhar a regulamentação da aviação agrícola, hoje tradicional, como ela está, segundo o Ministério da Agricultura, os aviões precisam respeitar uma distância lá de 250 metros de povoações, de nascentes de rio, uma série de coisas. O drone é 20 metros. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque aqui você tem um ganho de produtividade nesta área de 250 metros, você com o drone você consegue avançar mais 230. E aí, por que a aviação agrícola, né, e a gente tem dito que que as empresas de aviação que já estão constituídas são as que mais têm condições de atender, ela já tem um cliente, ela já tem produtor, ela já conhece. Então, ela pode incorporar na sua frota de aeronaves mais uma aeronave não tripulada, no caso o drone, para poder fazer esse trabalho no produtor. Daqui a pouco ele ia perder esse cliente, eu ia perder essa área, ter que colocar lá um equipamento terrestre, ia ser muito caro, ia demorar muito. Ele consegue atender com o drone. Então, em função disso, que a gente acredita que não rivaliza, complementa. Tem um espaço muito grande, até porque o drone, pelo menos os tamanhos que a gente tem agora, eles têm uma limitação, obviamente, né, de produtividade pela capacidade de carga que o avião não tem, porque o avião é maior, consegue produzir mais, então a gente enxerga com uma complementaridade, e enxerga, né, algumas áreas do Brasil que a aviação não consegue entrar, porque é muito terreno, morro, né, não sei como é que é o termo que usa em Goiás, aí aqui no sul a gente usa morro, né, Isso. montanha, lá na Serra Gaúcha, né, Uhum. barreirais, enfim, que não consegue entrar com o avião, com o drone vai conseguir fazer. Então você tem um espaço de crescimento aí, que para quem for inteligente, como eu tenho dito, você complementa. Quem ficar achando que a tecnologia não vai entrar nunca, vai literalmente perder espaço e vai ficar atrasado, porque como você falou lá no começo, a inovação ela faz parte do agronegócio, e quem não entender isso vai ficar fora, e o drone é uma complementariedade hoje, que no final das contas, o que o produtor rural quer? Ele quer seu problema resolvido. Se vai ser com avião, com drone, com helicóptero, com trator, não interessa. Ele quer aplicação. Então, o nosso trabalho na área técnica é resolver isso. E o drone é mais uma ferramenta que pode ajudar a resolver. Pois é, mas ele tem essa desvantagem do peso, ou seja, se o peso dele é no máximo de 25 quilos, dentro desses 25 parece-me que já está o peso do equipamento, enfim, está tudo ali junto. A quantidade de produto que ele vai carregar é muito pequena, né? Sim, sem dúvida. Por isso que, inclusive, eu digo que nesse momento não tem como competir. Vamos pegar um avião aí. Pegar um tradicional do Brasil, Ipanema, que carrega lá seus 700 litros. Esse drone aqui, 25 quilos, é a carga total. Você falou muito bem. Então, ele carrega não mais que 10 litros. Então, de 700 litros para 10 litros. Então, você não tem nem comparação. O drone vai conseguir em 1 hora fazer aí 6 ou 7 hectares, enquanto o avião faz 200. Então você não tem comparação, por isso que são para áreas específicas, é para fazer um cantinho da lavoura, lá quem sabe uma agricultura de precisão, só fazer uma aplicação numa área concentrada lá que tem uma infestação maior, aí sim, senão não é inviável ainda, até pelas baterias, pela dificuldade. Já há um movimento dentro do Brasil, na ANAC, na Agência de Aviação Civil, para regulamentar, para que essa norma seja estendida para os drones classe 2, que aí a gente teria de 25 a 150 quilos. Aí a conversa fica um pouco diferente, mas por enquanto a gente está falando desse drone que carrega 10 litros de cauda aqui, né? Então realmente é uma diferença muito grande, é uma limitação, por isso que ele é para algumas culturas específicas. Eu falei aqui da uva, pode ser questão de horta, pode ser alguns cantos lá que não você consiga fazer com o avião, você faz com o drone. Então é bem incipiente, está começando um novo momento na nossa agricultura com essa regulamentação, que ela deve evoluir muito, a gente acredita. Lá em 2017, o SINDAG se tornou a primeira entidade aeroagrícola no mundo a ter uma empresa de drones como associada. O que levou o SINDAG a buscar essa parceria?
A gente queria, na verdade, naquele momento, trazer para perto a tecnologia para entender se de fato, será que isso vai emplacar, será que isso não vai emplacar? E a gente teve a felicidade de contar com uma empresa associada que está conosco até hoje, está crescendo muito, agora é uma das mais felizes com a normativa, porque ela trabalha com imagem também, e agora vai poder trabalhar com os drones de pulverização, que ela já está registrada há 4 anos, só ainda não podia operar. Então a gente espera... hoje a gente tem certeza que acertamos naquele período, a gente até comprou algumas brigas internas aí com alguns associados que não gostaram da iniciativa, mas hoje eles entenderam o motivo, né, de trazer a discussão para dentro do SINDAG, tanto é que a gente estruturou um setor dentro do SINDAG agora exclusivo para atender drones de pulverização, porque o próprio Ministério já qualificou como aviação agrícola. Até esses dias a gente fez um evento, apareceram aí quase 70 empresas já de drones de pulverização que estavam, né, perdidas, porque não tinha normativa. Agora a gente já está agilizando para poder dar conta de atender essas empresas e espera aí o quanto antes associar o máximo possível para que a gente fique mais forte, né, esse setor possa avançar também, assim como a aviação sempre avançou. Ah, tá. Então, essas empresas também poderão se filiar ao SINDAG a partir de agora. Exatamente, empresas aí que trabalham com drones de pulverização. Hoje o SINDAG tem até fez uma adequação estatutária para poder receber essas empresas. Temos já 2 pessoas só especificamente para atender, para regulamentar, para que essas empresas cumprem a regulamentação, porque a normativa ela não tem nada de fácil, ela é extremamente pesada, tem muitos detalhes. Então, como é muito parecido com a normativa que as empresas de aviação já cumprem, a gente acredita que consegue dar conta de atender as empresas também, e que esse mercado possa estar, que todas as empresas possam estar dentro da regularidade, é isso que a gente espera. Gabriel, muito obrigado. Eu espero que isso seja realmente uma grande evolução e que a aceitação seja boa por parte dos produtores rurais. Sucesso aí ao SINDAG e muito obrigado mais uma vez por você nos atender. Obrigado, Divino, obrigado à Rádio Morada do Sol, parabéns pelo trabalho de levar informação. Muito obrigado por nos convidar mais uma vez. Lembro que a gente fica à disposição no SINDAG, que esse é o nosso trabalho, de levar informação e esclarecer as pessoas sobre as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje para trabalhar com a pulverização no campo. Obrigado. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.